Bom dia, pessoal. Pegando um pouco aqui o gancho do Genta, esse mês foi um mês bem dísparo, se a gente olhar os ativos, né, e os mercados. Olhando lá para fora, a gente viu um cenário ultra construtivo para a Bolsa Americana e para os ativos de risco como um todo. De onde vem isso? Principalmente de uma sensação que está se confirmando o cenário de desaquecimento econômico. A gente voltou a ter dados melhores de inflação, né? Acho que depois do susto ali do primeiro trimestre do ano, muito baseado nesse efeito de janeiro de recomposição de preço na virada do ano, a gente voltou a ser dados mais animadores de inflação e principalmente de atividade. Assim, eu acho que é bom lembrar que no desaquecimento de inflação do segundo semestre do ano passado, a gente teve uma queda de preços muito relevante, mas com uma atividade muito forte. Então, o PIB dos Estados Unidos rodou em torno de 4% no segundo semestre do ano passado. Esse ano já está rodando mais perto de 2%. Então, a gente tem um desaquecimento marcado na atividade. Eu acho que principalmente a parte de consumo e particularmente o mercado imobiliário tem decepcionado bastante. Então esse cenário levou o mercado a voltar a precificar melhor o ciclo de juros no Fed, ainda que muito timidamente. Acho que o mercado está machucado com essas últimas idas e vindas, então ainda tá bem tímido a precificação na nossa visão de juros, e um comportamento muito positivo das bolsas, né? Eu acho que por conta dessa desinflação e principalmente por causa dos resultados das empresas. Por outro lado, quando a gente olha os países emergentes, particularmente Brasil e alguns países da América Latina, foi um cenário bem conturbado, né? Eu acho que a gente já vinha vendo uma deterioração nos ativos brasileiros já nos últimos meses, principalmente nas últimas semanas, e isso se acelerou substancialmente, né? Eu acho que por razões próprias, como o Fernando falou muito bem, e por um contexto externo pior para emergentes, né? Então, a gente teve algumas eleições, particularmente na Índia e no México, como o Fernando falou, particularmente a do México teve um impacto bem relevante nos ativos locais, e isso acabou impactando o Brasil, tá? Mas, como também foi dito aqui pelo Genta, a gente teve um quadro de deterioração bem relevante. Eu acho que esse quadro já vem de algum tempo, e se soma uma sensação de um certo esgotamento desse modelo, em que você vai aumentando os gastos e vai financiando isso com aumento de impostos. Eu acho que a sociedade e o Congresso deram um sinal para o governo muito claro que já não aguentavam mais aumentar imposto, e acho que isso acabou gerando uma restrição que não foi correspondendo à altura do governo em termos de revisão de gastos. Acho que até a gente conseguir ter algum grau de equilíbrio, acho que esse cenário continua muito duro para o Brasil, tá? Eu acho que o governo Lula nunca, nos seus 2 mandatos anteriores, não foi questionado em termos de gastos até então. O mercado nunca pressionou ele assim ativamente para rever gastos ou fiscal, etc. Então é a primeira vez que ele está lidando com isso. Até agora não parece ter uma sensação de incômodo suficiente para gerar uma reação. Acho que talvez essa semana, pela primeira vez, a gente possa ver alguma coisa. Mas como o Fernando tem dito diz há pouco, acho que ainda é muito incipiente, acho que tem muitos questionamentos sobre o que vem para frente. E os ativos reagiram a isso, né? Eu acho que talvez de uma forma mais exacerbada do que a gente imaginava. Acho que foi bem intenso a precificação, a reprecificação que aconteceu nos ativos brasileiros, particularmente no câmbio e no mercado de juros. Acho que no mercado de câmbio todo mundo vê. Mercado de juros, às vezes, as pessoas não veem. A reprecificação no mercado de juros foi brutal. O Brasil é de longe o pior mercado de juros do mundo, assim como o pior mercado de câmbio também. Então, acho que é uma deterioração realmente significativa. Falando um pouco em termos de posição, tá? Ao longo dos últimos meses, aí, a gente vinha mantendo posições compradas em bolsa americana. É, Agora, no final do mês, a gente optou por zerar essa posição, ainda que taticamente. Não que a gente esteja preocupado, mas a gente acha que com uma desaceleração um pouquinho mais forte do que a gente estava imaginando, um nível de preço já sem dúvida menos convidativo, e um Fed que no primeiro momento ainda parece receoso de abrir espaço para discussões de queda, a simetria na bolsa diminuiu consideravelmente. Então a gente está por zerar e esperar níveis melhores. A gente ainda é otimista, mas acho que no curto prazo a gente não está vendo grandes assimetrias. Por outro lado, a gente veio aumentando as pequenas posições que a gente tinha em juros nos Estados Unidos. A gente tem hoje uma posição aplicada em juros de um ano e meio,
uma pequena posição de flattening, né, a gente está, um pouquinho tomado esse ano e um pouquinho aplicado no ano que vem. E ao longo do final, agora mais perto do final do mês, a gente começou a ter uma posição também tomada em juros longos de 30 anos. Acho que antes do debate ainda, a gente começou a achar que o debate traria para a mesa a discussão de eleição, a gente não jamais imaginou que o debate fosse funcionar, fosse acontecer como aconteceu. O debate trouxe a reunião para a mesa, a eleição para a mesa. A gente acha que a discussão de fiscal nos Estados Unidos vai ficar cada vez mais viva, e acha que isso acaba impactando na parte longa da curva de juros, diferente do Brasil, que as nossas discussões fiscais acabam impactando muito mais no curto prazo, por gerar uma depreciação da moeda e necessariamente uma reação do Banco Central. Lá a gente acha que esse impacto fica muito mais na parte longa da curva de juros, ainda que de alguma forma impacte o Fed ao longo do ano que vem via talvez uma reprecificação de juros terminal, mas isso é um impacto mais secundário nesse momento. Tá? Então a gente tem uma posição aplicada em juros nos Estados Unidos e tomada em juros longos. Ainda falando do cenário internacional, a gente tem operado um pouco mais taticamente o peso mexicano, com viés um pouco mais preocupado, e temos uma posição tomada no CDS de 5 anos lá, que, na nossa opinião, é muito barato, para buscando uma reprecificação do risco do país, que na nossa visão é relevante, tá? Falando um pouco aqui de Brasil, que eu acho que é o mais importante, a gente já vinha se preocupando ao longo dos últimos 2 meses, né, a gente vinha diminuindo bastante as nossas posições aplicadas, que a gente já mantinha há muito tempo, e protegendo essa posição via posições compradas em inflação implícita, né, achando que, se de fato essa deterioração que a gente estava vendo começasse a acelerar, a gente ia ter que reprecificar a inflação, e de fato isso aconteceu, e uma posição comprada em dólar contra o real. Essas duas posições ajudaram a proteger bastante a posição aplicada em juros no Brasil, mas a gente optou por zerar a posição aplicada em juros nominais, e diminuir um pouco a posição comprada em dólar real, acho que o nível também já foi bem ajustado. Hoje a gente tem uma pequena posição aplicada em juros nominais e uma posição pequena também comprada em inflação implícita. É difícil dizer qual é o patamar de juros razoável para o Brasil hoje em dia, se de fato a gente vai discutir um ciclo no curto prazo, como o Fernando tem falado, não dá para imaginar uma queda muito relevante dos juros, tá? Então acho que mudou, de fato, mudou o fundamento. Acho que antes a gente tinha um prêmio de risco maior, hoje, de fato, o fundamento é pior. O que isso não quer dizer que não possa ter melhoras pontuais, mas hoje, de fato, o fundamento é pior. A gente ainda mantém uma posição comprada em dólar real e ainda mantém essa pequena posição aplicada em juros nominais e tomada em inflação implícita.